Que conversa. Rapaz, a noite toda esse camarada trocando palavra, vai para lá e vem para cá. E é só bênção, só fala mesmo em Deus, não fala em outra coisa no seu, né? A não ser o nosso Deus Todo-Poderoso, irmão, entendeu? Então, irmão, quero aqui deixar também algo para os irmãos. Uma palavra que eu ouvi, né? E eu guardei no meu coração. Hoje de manhã Deus estava falando comigo também sobre isso aí. Irmãos, se nós tiver de elogiar, dizer que ama, nós temos que falar enquanto está em vida. Porque depois que aquela pessoa estiver dentro do caixão, não adianta você chorar, não adianta você dizer que ama, não adianta você falar nada, já morreu, acabou. Então o elogio tem que ser enquanto está em vida. Porque depois que morreu, irmão, acabou. Não tem mais nada, não tem alma te ouvindo, não tem mais nada. Morreu, acabou. Então pensa nisso. Quando tiver de elogiar, falar algo do irmão ou da irmã, ou até mesmo a sua mãe, seu pai, faça enquanto está com vida, porque depois que morreu, acabou. Tchau. Glória a Deus. Saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou com essa Bíblia rosa aqui, tá, irmão? Vocês não temparem não. Que a minha espada, ela tá no forno lá, sendo forjada lá na casa da irmã Cadija, tá reformando. Eu, como de costume, né? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, seu capítulo 4. Eu gosto da minha Bíblia, ela foi minha primeira Bíblia e está comigo até hoje. Quando a gente pega uma Bíblia nova assim, irmãos, a gente estranha, porque Bíblia de estudo, de pregador, ela é toda amassada, ela é toda cheia de marcações, rabiscada de caneta. Né? E quando a gente para com a Bíblia nova assim, a gente até estranha. Mas o importante é que a palavra de Deus, ela é a mesma, né? Independente da palavra, independente da Bíblia, independente do modelo, a palavra de Deus, ela é a mesma. Ela não muda, ela é imutável. 1 Samuel capítulo 4, versículo 11 em diante, eu vou ler do 11 até o 22, é bastante. 1 Samuel capítulo 4, versículo 11, do 11 até o 22. E eu quero que a igreja repete comigo somente as partes que falam a arca de Deus. A igreja vai acompanhar a leitura e vai repetir a arca de Deus. Todos acharam, irmãos? Amém. Livro de 1 Samuel, no seu capítulo 4, versículo 11, está dizendo assim: e foi tomada a arca de Deus, a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia os vestidos rotos e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estava os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucede, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas, e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande alvoroço, destroço entre o povo, e de mais disso também teus filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca é tomada, e a arca é tomada. E sucedeu que, trazendo ele menção da arca,
Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta, quebrou-se o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos, estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca foi tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ela morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondendo, nem fez caso disso, e chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca foi levada presa, e por causa do seu sogro e seu marido. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Aleluia! Graças a Deus. Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Deus, Ele é tremendo, irmãos. Eu glorifico ao Senhor nesse dia de hoje, de poder estar na presença de hoje, de poder cultuar ao Senhor num dia de hoje como esse, de poder estar na casa do Senhor num dia como esse, irmãos. Eu glorifico ao Senhor, porque só o Senhor sabe as batalhas que nós temos travado. No meu íntimo, no meu particular, só Deus sabe o que eu tenho travado espiritualmente, irmãos, para chegar aqui nesse dia de domingo de hoje. Somente Deus sabe, irmãos. Somente Deus sabe o que você tem passado para estar sentado aqui hoje nessas cadeiras. Somente Deus sabe a batalha que você tem travado. E verdadeiramente, irmãos, a batalha ela é grande. A batalha ela é travada. A batalha hoje ela é contra o inimigo, e o inimigo ele não tem dormido. Ele tem tentado a todo momento contra os servos de Deus. Por isso eu glorifico a Deus pela minha vida. Eu glorifico a Deus pela oportunidade de poder estar diante desse altar, pregando mais uma vez a palavra que ela é de Deus. A palavra ela é de Deus, ela não é minha. A obra ela é de Deus, ela não é minha. Eu sou apenas Tiago, eu sou apenas barro, eu sou apenas nada, assim como qualquer um outro aqui. Mas Deus, Ele achou por bem de nós pregoarmos a palavra de Deus. E quando eu levantei as minhas mãos e me converti a esse evangelho, muitos foram os homens profetas que chegaram até a mim e disseram: você vai ser pregador da palavra, Deus vai te usar para pregar a palavra de Deus. Foram muitas confirmações. E Deus verdadeiramente Ele tem me usado no íntimo. Deus Ele tem me revelado. Quando eu leio a palavra de Deus, Deus fala comigo de uma maneira sobrenatural. Deus ministra no meu coração todo momento, onde quer que eu esteja, no meu trabalho, em casa. É só meditar na palavra de Deus que começa a surgir coisas, começa a surgir pensamentos. Mas eu creio que a glória da segunda casa ela é maior do que a da primeira. E foi dito isso para mim quando eu levantei as minhas mãos e me tornei aos caminhos do Senhor e reatei aliança com o Senhor. Sabe, irmãos, hoje Deus Ele representa, irmãos, na minha vida uma coisa de suma importância que eu tenho buscado em primeiro lugar. E Deus Ele já não age da mesma maneira que Ele me usava ou que Ele agia anteriormente. E hoje eu tenho sonhos, irmãos. Deus Ele fala comigo em sonhos, Ele me revela palavras em sonhos. Deus me manda buscar versículos em sonhos. Deus Ele me manda ler livros em sonhos. Deus Ele é fiel, irmãos. Eu não sou merecedor, irmãos. Entenda isso, eu não sou nada. Eu não sou nada. Mas Deus Ele é tudo na minha vida, irmãos. Sabe, irmãos, por que você vê pessoas na casa do Senhor servindo a Deus, mas ela olha e fala: por que aquele irmão, onde ele põe a mão, ele é abençoado? Por que aquele irmão, ele tem uma unção? Por que aquele irmão é daquela maneira? Irmãos, tem que renunciar, irmãos. É difícil renunciar, é difícil estar num culto desse, irmãos, diante de provações que você passou.
sabe, irmãos, o que faz. É Deus que capacita o homem. Eu não sou nada, como eu já disse, mas Deus, Ele tem, pela misericórdia dEle, nos capacitado. Sabe, irmãos, foi dada a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, e como o irmão Reinaldo disse, eu não queria ministrar hoje, eu não queria nem estar aqui hoje, irmão. Só Deus sabe como meu coração estava triste hoje. Pela madrugada, nessa madrugada eu travei uma batalha espiritual, irmãos. Sabe o que é você estar dormindo e um rádio ligado do nada? Sabe, irmãos, Deus despertar, não sei, irmãos. Sabe, a gente tem que estar vigilante, irmãos, todo momento. A todo momento vigilante. Para poder subir diante desse altar, para poder falar do amor de Deus, para falar da palavra de Deus, irmãos. Mas eu fico glorioso, irmãos. Eu fico maravilhado, porque eu tenho em minha mente que essa palavra, ela não é minha. Sabe, essa obra, ela não é minha. Sabe, a minha vontade verdadeiramente, ela está em casa, mas eu não faço a minha vontade. Eu não vivo a minha vontade. Eu faço a vontade de Deus. A obra é de Deus, por isso eu não me acovardo de ministrar a palavra, porque quem vai revelar a palavra é Deus. É Deus que vai falar, irmãos. E se não fosse eu, seria outro irmão, não, Deus iria falar. Por quê? Porque aqui tem pessoas necessitadas de ouvir a palavra de Deus. Sabe, Deus, Ele não vai envergonhar os seus servos. Há pessoas necessitadas de ouvir a palavra vai ser pregada. Aquilo que Deus quer falar. Sabe, irmãos, nós vamos ver o livro de 2 Reis, irmãos. Vai chegar um sírio, vai chegar cartas de um sírio até o rei de Israel. E aquele homem vai ouvir, irmãos, por quê? Porque a carta era que aquele homem queria ser curado. E o rei de Israel, ele vai rasgar suas vestes, vai se entristecer. E vai dizer, por acaso sou eu Deus para curar esse homem sírio? Sabe o que aquele rei ele vai dizer? Todavia os sírios querem caçar problema, querem caçar guerra com o povo de Israel. Ele vai se entristecer. Aquele rei ele vai ficar entristecido e abatido. Por quê? Porque era o general de guerra da Síria que tinha mandado cartas para ele. Sabe, irmãos? Mas quando essa notícia chegou lá no profeta Eliseu, o profeta Eliseu ele vai agir de maneira diferente. Ele vai dizer: manda vir a mim um sírio que verás que tem profeta de Deus em Israel. Tem profetas, irmãos, tem profeta, tem profetas de Deus. Eu creio que aqui está cheio de profetas nessa noite. Homens que deixaram de fazer as suas vontades, homens que deixaram de estar em suas casas hoje pelas suas vontades, mas que quer adorar esse Deus. Sabe, irmãos, Deus me revelou um tema, e o tema era Deus se faz presente. Sabe, irmãos, Deus me fez sonhar isso. Deus se faz presente. E Deus ministrava em meu coração: Deus verdadeiramente se faz presente. Sabe o que essa frase ela quer dizer? Deus ele se faz presente. Aonde há a presença de Deus, o inimigo ele tem que partir em retirada. Aonde há a presença de Deus, a unção. Aonde há a presença de Deus, a louvores. Aonde há a presença de Deus, a vida. Aonde há a presença de Deus, a família instituída na presença de Deus. Aonde há a presença de Deus, a cura. Aonde há a presença de Deus, a unção. Aonde há a presença de Deus, a palavra. Aonde há a presença de Deus, a renovo, a transformação. Sabe, irmãos? Aonde há a ausência de Deus, a morte. Aonde há a ausência de Deus, há pecado. Aonde há a ausência de Deus, irmãos, tem transtorno. Aonde há a ausência de Deus, tem corações entristecidos. Aonde há a ausência de Deus, tem pessoas depressivas. Aonde há a ausência de Deus, tem famílias destruídas. Aonde há a ausência de Deus, há escuridão. Por quê? Porque Deus ele não criou a escuridão. Em Gênesis você vai ver que Deus vai criar os céus e a terra, e havia treva sobre a face do abismo. Havia treva, mas Deus vai dizer: haja luz. Deus ele criou a luz. Deus não disse haja treva, Deus disse haja luz.
E aonde há luz não tem treva, porque vem separação pela luz e da treva. Então entendo eu que aonde não há luz, a treva, aonde não há Deus, a escuridão. Mas aonde a luz chega, aonde a presença chega, aonde Deus habita, tem que haver luz, tem que haver renovo, tem que haver transformação. A escuridão ela tem que partir. Sabe, irmãos, aonde há Deus, Satanás tem que correr. Deus é fiel, irmãos. Sabe? Deus, ele se faz presente em nosso meio hoje. Sabe por quê? Ele está sendo representado pela presença essa do Espírito Santo de Deus. Sabe, Paulo vai dizer que o Espírito Santo, ele testifica com o Espírito. É o Espírito que nós temos, mas como o Espírito Santo, ele testifica com nós temos obras. Sabe, você quer saber se você é batizado no Espírito Santo? Tem que ter as obras do Espírito Santo. Sabe, irmãos, tem que ter os frutos do Espírito Santo. O primeiro dele é ser longânimo, é o amor, é a paz, é a mansidão. Sabe, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus, ela não é raivosa, ela ama o seu próximo, o seu semelhante. Sabe, muitas pessoas têm achado que ter o Espírito Santo de Deus é falar em línguas. Sabe, mas não é ser cheio do reteté. Sabe, irmãos, essa é uma presença de Deus que tem na vida do homem, mas os frutos do Espírito Santo é que mostra se a pessoa ela é batizada no Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos, Deus ele se faz presente. Era isso que Deus queria que eu ministrasse nessa noite. Era nesse tema. Deus verdadeiramente ele se faz presente. Sabe, irmãos, essa arca da aliança que ela foi tomada pelos filisteus. Sabe, você vai ver que Deus ele vai tirar o povo do Egito para poder adorar no deserto. Sabe, irmãos, eu já aprendo aqui irmãos, para adorar a Deus é difícil, tem dificuldades. Era para adorar no deserto, mas tinha coluna de fogo quando estava frio, quando estava de noite, mas tinha uma nuvem que cobria aquele povo. Era um deserto, mas tinha a mão de Deus sobre aquele povo. Você vai ver, irmãos, em Êxodo 25, que quem ordenou a criação dessa arca essa da aliança, do tabernáculo, da casa de Deus, foi o próprio Deus. A arca da aliança, ela simbolizava, ela representava a presença de Deus. E agora a Bíblia está dizendo aqui, no livro de Samuel, no seu capítulo 4, que a arca de Deus ela foi tomada. A arca de Deus ela foi perdida em uma batalha. Sabe, o povo de Israel travou uma batalha contra os filisteus e eles perderam a batalha e perderam a arca, porque eles levaram a arca de Deus para a batalha, achando que a presença de Deus iria trazer vitórias para eles. Mas se você for ver os capítulos anteriores do livro de Samuel, você vai ver que ele era sacerdote, e os seus filhos Ofni e Finéias, eles cresceram, e quando eles eram mancebos, ou seja, jovens, eles estavam de qualquer maneira dentro da casa de Deus. Eles faziam o sacerdócio a Deus de qualquer maneira, jovens ainda, mancebos, que não foram educados e exortados pelo seu pai quando ainda era pequeno. Sabe, irmãos, a Bíblia diz em Provérbios para nós educar os nossos filhos no caminho que ele deve andar, para quando ele crescer não se desviar dele. Mas essa educação, irmãos, ela tem que vir de pequeno. Sabe, a vara você entorta ela quando ela está verde. Depois que ela seca, ela cresce, ela se quebra, ela se fende, ela já não entorta mais. Sabe, depois que eles estavam grandes, chegou aos ouvidos de Eli, ele tentou ainda exortar seus filhos, mas eles já estavam mancebos, eles já eram jovens, eles já tinham acostumado a fazer as coisas erradas. Eles não deram ouvido ao seu pai.
você vai ver, irmãos, que os pecados desses homens, eles eram grandes. A Bíblia diz que Ofni e Finéias levavam mulheres para dentro do templo, lugar santo, e ali se deitavam com elas. A Bíblia também diz que quando estava ali, os homens iam levar a oferta, ali estavam os caldeirões. As ofertas dos caldeirões ou em suas marmitas, aqueles homens pegavam garfos de 3 pontas, a enfiavam em suas marmitas e seus caldeirões e pegavam a melhor carne para si, sem reverência nenhuma com a oferta que era para Deus, sem reverência nenhuma com o que era para Deus. Eles pegavam para si, e Deus ele não se agradou disso, a ponto de ter que matar Ofni e Finéias, e ele também vai pagar com a sua morte por não educar e exortar os seus próprios filhos. Mas o que me chama a atenção, irmãos, o que me chama a atenção é que o povo ele vai dizer, quando você vê ele tentando exortar os seus filhos, ele vai dizer aos seus filhos que eram grandes os boatos das coisas desastrosas que seus filhos faziam. Ou seja, o povo estava ciente do que Ofni e Finéias faziam de errado. Mas mesmo assim o povo não deixava de adorar, mesmo assim o povo não deixava de ofertar, o povo ia e ofertava a casa de Deus. Sabe, irmãos, independente de quem esteja aqui ministrando a palavra, independente de quem esteja na frente da obra, independente de quem esteja, você não tem compromisso comigo, você não tem compromisso com o ministério, você não tem compromisso com o pastor. Seu compromisso é com Deus, seu compromisso é com Deus, o seu compromisso é com Deus. Oferte a casa do Senhor, oferte com o seu glória, oferte com o seu aleluia, dê o seu melhor. Hoje é dia de culto, cultue a Deus com o seu melhor, independente do que esteja acontecendo, oferte a Deus com o seu melhor. Oferte a Deus com o seu melhor. Sabe, irmãos, eles perderam a presença de Deus, eles perderam a arca da aliança, porque foram de qualquer maneira para a batalha. E agora a Bíblia está dizendo que correu um benjamita, um filho de Benjamim, da tribo de Benjamim, para trazer a notícia, porque era de costume um correr da guerra. E aquele homem vai trazer as suas vestes rotas ou rasgadas e terra sobre a cabeça, porque era assim que o mensageiro andava. Mas a Bíblia diz que ele estava sentado, olhando para a estrada. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que ele estava preocupado, porque eles tinham levado a presença de Deus. Havia uma preocupação no coração de Eli, porque seus filhos agiram de qualquer maneira e levaram a presença de Deus para fora do arraial. E aquele homem vai chegar, irmãos, com as notícias ruins. A Bíblia diz que de imediato o povo todo entrou em alvoroço e gritaram com grande voz, porque eles descobriram que tinham perdido a presença de Deus. Presença essa que você hoje tem que pôr em primordial, em primeiro lugar na sua vida. A presença de Deus, ela tem que ser primordial em nossas vidas. Não podemos abrir mão da presença de Deus. E muitos têm abrido mão, irmãos, da presença de Deus. Muitos têm agido de qualquer maneira diante da casa de Deus. Muitos têm deixado de cultuar a Deus para estar em casa. Mas Deus sabe que você tem deixado as coisas santas, as coisas de Deus em segundo lugar. Deus, Ele conhece o coração do homem, irmãos. Deus sabe se você está enfermo e não pode vir. Deus sabe o que está acontecendo na sua família. Deus sabe o que está acontecendo no seu lar. E as pessoas hoje, elas têm abrido mão da presença de Deus. Sabe, o povo estava em alvoroço. O alvoroço era grande, por quê? Porque tinham perdido a presença de Deus. Sabe, quando a notícia chegou aos ouvidos de Eli, ele caiu da cadeira e quebrou o seu pescoço. Já estava sob maldição, seus filhos já tinham morrido na guerra. Agora Eli vai morrer, por quê? Porque tinha uma maldição sobre aquela família. Eles tinham perdido a presença de Deus. Aonde não há presença, a morte. Aonde não há presença, há pecado. Aonde não há presença, há escuridão. Aonde não há presença, há
A ausência de Deus, irmãos, tem ocasionado isso no meio do homem. Nos dias de hoje, sabe qual é o significado da palavra inferno? É a ausência total de Deus. Sabe? É a ausência total de Deus, significa inferno. E os homens, eles têm hoje, irmãos, dado prioridade para as coisas deles, terrenas. Foi pregado isso aqui já hoje. Os homens têm dado, em primeiro lugar, cultuado a sua própria vida, sabe? As coisas materiais. Eles têm buscado as coisas dos seus próprios benefícios. Têm deixado a casa de Deus, a presença de Deus, em segundo, ou talvez até em terceiros planos. Aleluia. Dessa maneira Deus não age na sua vida. Dessa maneira Deus não age na sua vida. Não adianta buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas não serão acrescentadas. Pegando isso aqui, tudo vai ficar, irmãos, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Para que você está juntando? Para que você está construindo? Para que você está comprando? Para nada, se você não tem a presença de Deus. Não adianta nada. Deus nos faz lembrar, Jesus ele vai dizer que um certo homem, a sua lavoura, ela foi tão rica naquele ano que ele juntou tanto fruto, que ele teve que destruir o seu celeiro, porque não cabia. Sabe, a sua semente foi tanta que ele construiu celeiros novos, silos novos, para poder guardar o seu mantimento, que era muito. E ele olhava para aquilo tudo e ele dizia consigo: ó minha alma, come, bebe, farta minha alma, goza. Por quê? Porque com tudo isso agora eu vou viver para sempre sem precisar trabalhar. Eu tenho muita coisa, eu sou rico. Ó minha alma, folga, goza, descansa. Mas lá de cima Deus estava olhando para aquele homem e estava dizendo: ei, você aí, o que você tem feito, tudo que você fez até agora, tudo que você tem juntado até agora, para que será? Por quê? Porque hoje mesmo eu pedirei a tua alma. A morte dele era naquele dia, irmãos. Naquele dia que ele se tornou rico. Sabe? A vida toda daquele homem ele buscava riqueza. O dia que ele ficou rico, Deus pediu a alma dele. O que adiantou juntar tantas coisas? O que adiantou lutar a vida toda? Para nada adiantou. Para nada adiantou. Irmãos, nós temos que colocar primordial a presença de Deus em nossa vida. Deus se faz presente, irmãos. Deus se faz presente. Ainda há oportunidade de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Ainda há oportunidade de colocar Deus como primordial em nossa família. Deus se faz presente. Sabe? A notícia vai chegar, a mulher de Finéias estava grávida de Finéias. Eli já tinha morrido. E quando aquela mulher ouve que a arca da aliança foi tomada e eles estavam sem a presença de Deus, ela vai entrar em dores de parto. E a Bíblia é clara em dizer que morrendo, aquela mulher disse que estava sob maldições. Por quê? Porque foi tomado a arca de Deus. A presença de Deus foi perdida. Seu filho vai se chamar e acabou, e você vai pesquisar. A presença de Deus foi tomada. O nome do filho dela representou a perda da presença de Deus, a perda da arca da aliança. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Ainda, aquele povo, ele clamava. A Bíblia diz que quando o benjamita correu e entrou na cidade com essa notícia, nem tinha chegado aos ouvidos de Eli, mas a cidade toda estava em clamor, gritando, temorizados, porque tinham perdido a presença de Deus. Mas a Bíblia também diz que esses filisteus levaram a arca de Deus. E ainda naquela noite, ainda naquela madrugada, a Bíblia diz que a arca de Deus foi colocada no santuário, e Dagom ele caía por terra
arca de Deus. Sabe, irmãos, o povo estava atemorizado lá em Israel, mas cá nos filisteus, Deus estava lutando contra aquele povo. Sabe, o Deus Dagom, ele caía diante da arca de Deus, e foi naquela mesma madrugada, aonde o povo estava lá em Israel clamando, aonde o povo estava lá em Israel chorando, aonde o povo em Israel estava lá se lamentando a perda da arca da aliança. Deus estava lá nos filisteus. Deus em silêncio, ele estava agindo lá na terra dos filisteus. Deus estava destruindo os deuses de Baal. A Bíblia diz que ainda na segunda madrugada o Deus Dagom cai por terra e quebra sua cabeça e seus braços, e fica somente o seu tronco diante da arca da aliança. Ainda que você não queira, irmãos, mas se você já se deleitou na presença de Deus, não tem como fugir da presença de Deus. Ainda que você não queira, ainda que você resista, mas Deus, ele guerreia por você, irmãos. Deus, ele luta por você. Por quê? Porque ele é misericordioso. Sabe o que vai acontecer, irmãos? A arca no meio dos filisteus vai rodar para 5 cidades. E vai ficar rodando, por quê? Porque cada cidade que a arca parava, aquele povo, eles tinham tumores, eles tinham hemorroidas, ratos destruíam todos os seus alimentos, e aquele povo ia perecendo e morria diante da presença de Deus. Então eles vão pegar a arca e vão mandar para outra cidade dos filisteus, e lá vai acontecer a mesma coisa. Aquele povo vai ter hemorroidas, aquele povo vai ter ratos que vão destruir toda a cidade, e assim vai ser durante 5 cidades. A Bíblia diz, irmãos, que foram 7 meses a arca de Deus lá no meio dos filisteus, e Deus durante 7 meses lutando contra os filisteus. Somente Deus lutava contra os inimigos sozinho. Durante 7 meses Deus abatia aquele povo. E no meio do arraial de Israel o povo estava entristecido. Por quê? Porque não tinha a presença de Deus. E durante 7 meses eles já não tinham mais a presença de Deus. Mas vai se juntar agora os príncipes dos filisteus, os 5 chefes de cada cidade. Vai consultar homens agora, sábios, homens sacerdotes deles. Sabe, os anciões vão pedir conselhos, e esses anciões vão mandar eles levar a arca de volta para o povo de Israel. Sabe, irmãos, mas não podia chegar de qualquer maneira. Aqueles homens vão mandar agora eles entalharem 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, colocarem em um cofre, colocar a arca da aliança, a presença de Deus, em uma carroça, colocar 2 vacas e mandar em direção ao povo de Israel. Aqueles homens, eles vão fazer. Agora Deus vai obrigar o povo, sabe, o povo filisteu. O povo filisteu agora eles vão oferecer sacrifício a Deus. O povo filisteu agora vai ver que verdadeiramente Deus é Deus. Sabe, a Bíblia diz que o povo filisteu, quando esse homem disse isso, aquele homem vai dizer que se aquelas vacas subissem até Bet-Semes, que era a terra do povo de Israel, verdadeiramente a mão de Deus era contra eles. Mas se as vacas se desviassem do caminho, tudo aquilo era coincidência. Mas se as vacas subissem até Bet-Semes, o povo de Israel, que estava no meio do milharal, trabalhando na sua colheita, verdadeiramente foi a mão de Deus contra aquele povo. Verdadeiramente foi a mão de Deus contra Dagom, o Deus dos filisteus. E aqueles homens vão fazer dessa maneira. A Bíblia diz que a carroça ela vai ir e vai subir até Bet-Semes. E lá vai estar homens trabalhando. E quando eles veem a arca de Deus, eles vão se alegrar, irmãos. Eles vão pegar aquela carroça. Tinha 5 dos principais filisteus vigiando para onde a carroça ia. A carroça ela foi em direção ao povo de Israel. A Bíblia diz que a carroça subia. Sabe, irmãos, o povo, agora eles vão receber a arca, eles vão queimar aquela carroça, eles vão queimar aquelas vacas e vão oferecer sacrifício ao Senhor.
Mas ainda assim você vai ver que foram 50.000 feridos do povo de Bet-Semes. Por quê? Porque eles olharam para a arca de Deus. Sabe, Deus estava ferindo até o próprio povo de Israel. Por quê? Porque a Bíblia diz que a carroça subia, irmãos. Não era para a presença de Deus ficar lá embaixo. A todo momento você vai ver a direção da arca. Se você for ler em Crônicas 15, e se você for ler também de Samuel 5 em diante, o retorno da arca, toda a cidade de Israel que a arca entrava, a arca subia para a cidade mais alta. A arca ia subindo para a cidade mais alta. Aquele povo de Bet-Semes vai falar: e agora Deus é contra nós? Deus matou 50.000 do nosso povo. Quem poderá resistir e ficar de pé diante da presença de Deus? Manda descer, olha só, irmãos, olha só, manda descer os de Queriate Jearim. Agora, o povo que estava mais em cima, um pouco de Bet-Semes, eram cidades, entenda isso. Os de Queriate Jearim vai descer até Bet-Semes, vai pegar a arca da aliança e vai subir com a arca da aliança para Queriate Jearim. Repara, irmão, a todo momento a arca ela vai subindo. A arca ela vai subindo. A Bíblia diz que vai ficar ali em Queriate Jearim durante 20 anos a arca de Deus. Vai ser ungido o profeta, o sacerdote Eleazar, para cuidar da arca de Deus. E durante 20 anos, a Bíblia aqui em Samuel ela vai parar sobre a história do retorno da arca e vai começar a narrar a história de Saul. Depois de Saul vai vir Davi, e quando Davi verdadeiramente está estabelecido no trono de Deus, ele vai ver, ele vai ter desejo, ele vai conceber a volta da arca da aliança para a cidade mais alta. Vai despertar em Davi o desejo de ir buscar a arca. E Davi vai. Agora Davi, você vai ver que ele vai ir até Queriate Jearim para buscar a arca da aliança. E ele queria trazer a arca da aliança para Jerusalém, onde ele tinha construído um tabernáculo para o Senhor. Só que ainda assim Davi, de maneira irônica, ele vai pegar a arca de Deus, vai colocar sobre uma carroça e vai trazer a arca. A Bíblia diz que ele estava lá guiando a carroça, e os bois tropeçaram, e a arca balançou. Uza coloca a mão na arca, e Deus fende a Uza. Olha, irmãos, abriu-se uma rotura no homem, e Davi vai ver aquilo e vai se entristecer. Então Davi ele vai deixar a arca. A arca ela não vai chegar a Jerusalém agora, e a arca vai ficar ali. Mas só que aquele povo, irmãos, eles foram abençoados pela arca de Deus, aonde a arca ficou pela terceira vez. A Bíblia diz que aquele povo foi abençoado porque a presença de Deus era com eles, e durante 3 meses foram só bênção, só prosperidade na vida daquele povo. Então Davi vai despertar novamente o desejo de trazer a arca novamente para Jerusalém. A Bíblia diz que Davi vai novamente buscar a arca para poder trazer para a cidade mais alta, para um lugar certo onde a arca tem que ficar. A presença de Deus ela tem que ser primordial. A presença de Deus ela tem que estar em primeiro lugar. O lugar de Deus é nos lugares altos em nossas vidas. Não queira servir a Deus colocando a Deus lá embaixo. Só vai trazer conflitos, desgraças para nossas vidas. Mas agora Davi vai fazer diferente. A Bíblia diz que quando Davi viu Uza, ele temeu. Sabe o que é temer diante da presença de Deus, irmãos? Sabe o que é temor, irmãos? Davi temeu. Mas agora Davi ele vai levantar sacerdotes. Ele vai buscar lá na família de Arão, sabe? Os descendentes de Arão, aqueles que foram levantados como sacerdotes por Deus lá no Egito. Aqueles mesmos que foram constituídos da arca do tabernáculo, a qual Deus ordenou a Moisés. Davi vai ter um despertar, Davi vai falar: não é qualquer um que pode tocar na arca, não é qualquer um que pode carregar a arca, não. Por quê? Porque com Moisés foi diferente. Era só os filhos de Arão, era
começo nas argolas que tinha na arca, vai colocar sobre os ombros do sacerdote e vai carregar a arca nos ombros. A presença de Deus não pode ser carregada de qualquer maneira. Tem homens achando que pode carregar Deus de qualquer maneira. Tem que ser nos ombros. A arca da aliança tem que ser carregada nos ombros. E agora, aquele povo todo cantava, jubilava com saltérios, com harpas, com hinos, diante da presença de Deus. A Bíblia diz que a cada 6 passos, ou seja, carregando a arca, era 6 passos, e eles paravam e ofereciam o holocausto a Deus. A cada 6 passos da cidade que ele tirava a arca até chegar em Jerusalém, era oferecido holocausto a Deus, era oferecido sacrifício, era oferecido para Deus. O que você tem ofertado a Deus, irmãos? O que você tem ofertado a Deus? O que você tem trago quando você vem para a presença de Deus? O que você tem ofertado a Deus? Tem dado o seu melhor, irmãos? Você tem feito o melhor? Até Davi errou diante a primeira vez, tentou carregar a arca também sobre uma carroça. Mas quando ele despertou, ele entendeu que a presença de Deus era algo primordial, que a presença de Deus era algo que nós não podemos abrir mão, que a presença de Deus verdadeiramente, ela nos traz vida, ela nos traz libertação, ela nos traz vida eterna. Aqueles homens agora eles vão fazer correto, conforme Deus ordenou desde o começo. Vão carregar a arca nos ombros. A cada 6 passos que era dado, eles ofereciam um sacrifício. A cada 6 passos, eles ofereciam um holocausto. E a Bíblia diz que aquele povo, eles entraram até Jerusalém cantarolando. E a Bíblia, ela é clara em dizer que Davi, ele dançava diante da presença de Deus. Davi, ele pulava diante da presença de Deus. Davi, ele cantava diante da presença de Deus. Davi verdadeiramente se alegrava diante da presença de Deus. Se alegre, irmãos. Se alegre na casa do Senhor. Você está na presença de Deus. Se alegre diante da presença de Deus. Sabe, irmãos, eu vejo pessoas que têm entrado entristecido na casa do Senhor, irmãos. Se alegre diante da presença de Deus. Você está no melhor local para se estar. Aqui há pessoas cheias da presença de Deus, a qual irá dividir essa unção, a qual será reparticionado pelo Espírito de Deus a cada um conforme Ele quer entregar. Aqui há louvores, aqui há profecias, aqui há palavra, aqui há oração. Casa essa de oração. Se alegre na presença de Deus. Não se importe, irmãos, com o que irão dizer. Não se importe com o que irão dizer a seu respeito, porque a Bíblia diz que Mical, ela estava na janela, ela olhava Davi dançando, ela olhava Davi sem as vestes reais, com vestes de sacerdote, e ela temia em seu coração, e ela dizia que Davi, ele dançava para servas. Sabe, irmãos, Deus contempla o coração, Deus sabe os seus pensamentos, Deus sabe os seus desejos. A Bíblia diz que Deus castigou Mical e ela ficou estéril e não pôde dar mais a luz. Sabe, irmãos, Davi, ele não falou nada, Davi não proferiu palavra contrária alguma sobre a vida de Mical, mas o próprio Deus castigou Mical. Sabe, irmãos, se alegre na presença de Deus, cantará glória na presença de Deus, cante louvores a Deus, porque tudo aqui é para Deus, a palavra é de Deus, a obra é de Deus, o louvor é de Deus, tudo aqui é de Deus. Então se alegre na presença de Deus, independente do que o outro irá achar, independente do pensamento contrário de outras pessoas, se alegre na presença de Deus. Deus verdadeiramente se faz presente. É que eu agradeço essa oportunidade. Quero terminar em nome de Jesus.